Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Se inscreva, ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo. Também curta a nossa página no Instagram, segue a nossa página lá, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. O nosso tema de hoje é saúde mental. Em um mundo atual onde todas as demandas parecem urgentes, é necessário a gente ter um olhar especial para a nossa saúde mental. Por isso, hoje nós vamos conversar com o psicólogo Guilherme Leite. Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigada por atender a nossa equipe. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite, e é sempre muito feliz eu conseguir aqui compartilhar com vocês, conversar sobre saúde mental e disseminar cada vez mais essa coisa que é super importante para a nossa vida. Vamos começar explicando então, né, Guilherme, primeiramente, assim, quando a gente fala de saúde mental, a respeito do que a gente está falando? A saúde mental, ela está ali ligada apenas à questão, quando a gente fala de saúde mental, a gente lembra diretamente de doenças, né, mas a saúde mental, ela é muito mais que isso, né? Exatamente. A saúde mental não está ligada só a doenças ou a ausência delas, mas também a um cuidado emocional, um cuidado social, afetivo. Então ela vai muito além de tudo isso. Diariamente nós estamos vivenciando uma série de emoções e a saúde mental vai ajudar nós a ter a melhor reação possível conforme essas emoções, como lidamos com outras pessoas também. É tudo também ali relacionado ao equilíbrio que a gente tem, né, emocional, enfim, de tudo que está em torno ali do nosso convívio, da nossa vida. Exatamente. Ao equilíbrio emocional, o ambiente que nós vivemos, conseguir também identificar as dificuldades que nós temos, o nosso lado também de forças, de coisas que nós já estamos muito bem estruturados e que nós podemos nos apoiar naquilo para conseguir trabalhar o lado de dificuldades. Na hora que eu abri o programa de hoje, quando eu falei a respeito do tema, exemplifiquei, né, que hoje a gente vive num mundo atual onde tudo é para ontem, tudo é urgente e isso impacta de fato a nossa saúde mental. O que mais também tem esse impacto nessa questão da saúde mental, Guilherme? Com certeza, o impacto é muito grande. O crescimento no número de pessoas ansiosas e depressivas ele está muito acentuado desde o primeiro ano de pandemia, onde teve um crescimento de 25% no número de pessoas ansiosas no mundo todo. O Brasil hoje é o país número 1 na América Latina no número de pessoas ansiosas. E esse convívio que nós temos, essa modernidade muito líquida, onde as demandas das empresas é muito intensas, uma cobrança social. Hoje em dia, querendo ou não, nós temos esse mercado que ele está mudando a todo momento, então essa insegurança também deixa a pessoa naturalmente mais ansiosa e... Enfim, todo o nosso convívio hoje, ele está um pouquinho mais acentuado a questão da ansiedade, né? Se você pensar e comparar com um convívio mais de pessoas na década de 50, 40, as pessoas iam trabalhar de bicicleta, elas se exercitavam muito mais, tinham um horário mais regrado para dormir e hoje em dia com redes sociais as pessoas acabam passando um pouco desse horário também. Guilherme, você falou uma coisa relacionada ao mercado de trabalho, né? E essa questão do desenvolvimento da nossa saúde mental, quando ela é bem desenvolvida, as questões emocionais, sociais, isso também tem uma influência muito grande dentro do nosso trabalho, dentro do nosso emprego, são inclusive características que as empresas estão procurando nas pessoas, né? Exatamente, as empresas estão procurando nas pessoas inteligência emocional, a pessoa lidar com as emoções dela e também das outras pessoas que estão ao seu redor, porque assim, nem todas as emoções que nós estamos sentindo, elas são fidedignas ao que está acontecendo. Às vezes nós temos um pouco de distorção do que realmente está acontecendo, uma percepção distorcida, e isso faz a gente sentir algumas emoções que, querendo ou não estão ali no momento correto. E você saber gerenciar essas emoções e agir para além delas é uma coisa extremamente valorizada em toda empresa. A gente, quando é adulto, é o momento em que a gente olha mais para a nossa saúde mental, né? Qual que é a importância dos papais que estão, por exemplo, assistindo o programa de hoje, já começarem a ajudar as crianças a desenvolver essas habilidades lá desde pequenininho? Porque às vezes
até os pais têm essa dificuldade, né? Então, como eles podem, qual que é a importância também deles ajudarem a criança a se desenvolver emocionalmente? Legal. A psicoterapia na área infantil está desenvolvendo cada vez mais. Hoje os pais eles já valorizam muito mais a questão da psicoterapia para a criança. É realmente você conseguir ter um filho que ele vai lidar com as emoções, que ele vai falar sobre as dificuldades, ele vai trabalhar a interação social com outras crianças, fora também do ambiente escolar. Porque os professores hoje eles têm um impacto muito grande nisso, os pais também, mas é sempre muito bom ter um profissional totalmente voltado a isso. Então, uma criança que está muito bem resolvida emocionalmente, que fala sobre seus sentimentos, suas emoções, vai ser uma criança mais assertiva, que não tem seus sentimentos invalidados, suas emoções invalidadas, e também vai ser um adulto muito melhor, com mais qualidade de vida, que é onde reflete muito da nossa infância também, né? Porque assim, querendo ou não, um ambiente ruim durante a infância, ele pode impactar numa vida adulta um pouco mais retida, com dificuldades sociais, etc. Guilherme, quando a gente fala a respeito dos desafios, né, da saúde mental, que hoje a gente vê muitos adultos procurando a psicoterapia para poder, né, desenvolver essas habilidades emocionais, mas quando a gente fala com relação à saúde mental, aos cuidados, quais são os maiores desafios? Hoje um dos maiores desafios é realmente o preconceito que tem por trás da saúde mental. Infelizmente ainda tem uma série de pessoas que se sentem envergonhadas, vulneráveis de pedir ajuda para cuidar da sua saúde mental, como se fosse algo pejorativo, e por isso não fazem esse pedido de ajuda, que é algo extremamente agravante para um momento que nós estamos vivendo. Que a pessoa ela realmente precisa de ajuda, mas ela não se sente bem o bastante para buscar um profissional para aquilo, não se sente confiante com aquilo, e que outras pessoas julgariam ela. Hoje, é claro, existem uma série de influenciadores, de atores, jogadores de futebol que estão disseminando cada vez mais a saúde mental. O Richarlison fez um pronunciamento muito recente, o Whindersson Nunes, tem uma série de pessoas que falam muito sobre isso. Isso é excelente, porque mostrando que a saúde mental ela é importante, que existem profissionais direcionados a esse cuidado, que a gente consegue disseminar cada vez mais e quebrar esses bloqueios, essas barreiras, que tem um impacto muito grande na vida da maioria dos brasileiros. Esse cuidado com a saúde mental, como você disse, né, é algo que as pessoas ainda têm aquele olhar de que, nossa, mas você faz terapia, você é louco, você não é louco, né? É muito mais do que isso, né? Não é questão de loucura ou não, é um cuidado que a gente tem que ter, assim como a gente tem com todo o resto do nosso corpo, né? Exatamente. A psicoterapia ela é uma ferramenta para melhorar a nossa qualidade de vida. Então ela não tem uma relação direta só com a patologia. É claro, se você tem alguma patologia, é legal que você faça psicoterapia para você trabalhar isso. É até mais indicado para você do que para as outras pessoas. Mas assim, a terapia é indicada para todo mundo, numa forma geral. Se você quer trabalhar relações interpessoais, a autoestima, a autoconfiança, se você quer trabalhar algum medo que você tem, alguma fobia. Então, existem uma série de coisas que você pode trabalhar em terapia. Às vezes você só quer ser ouvido também, isso não é um problema nenhum. É a escuta mais qualificada que você vai conseguir encontrar possível. É buscar um bom profissional, um psicólogo de verdade, que realmente vai te dar esse apoio. Quando a gente fala de doenças relacionadas à saúde mental, você citou ali a questão da ansiedade, que eu não sei se, de fato, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre a ansiedade, mas eu não sei se ela se encaixa como uma doença, mas o que pode vir a surgir ali com relação à saúde mental, dessas coisas que afetam mesmo o nosso dia a dia, além da ansiedade? Existem uma série de quadros clínicos que podem afetar a nossa qualidade de vida. Então, a ansiedade, a depressão, bipolaridade, a pessoa pode ter esquizofrenia, uma série de coisas. Inclusive a ansiedade mesmo, hoje o DSM discrimina como 7 tipos de ansiedade diferentes. Então, cada pessoa tem que buscar um profissional, deve buscar um profissional para ter realmente essa devolutiva do que ela está passando, do que ela está vivendo, do que ela está sentindo, entender se não é só um fator... se é um fator social, se é um fator hormonal, um fator genético dela. Eu gosto muito de trazer aquele referencial que nós usamos na psicologia da formação do ser humano, do indivíduo, que é filogênese, ontogênese e cultura. Então, o indivíduo ele tem fatores sociais que são herdados, uma herança genética, herança de comportamentos também da nossa espécie. Existem fatores comportamentais do indivíduo, fatores biológicos do indivíduo também,
e fatores que são desenvolvidos com base no ambiente que nós vivemos, na nossa cultura. Hoje eu sou o Guilherme que eu sou porque eu nasci aqui em Caraguatatuba. Se eu não tivesse nascido em outra cidade, eu seria uma pessoa completamente diferente, porque o ambiente que eu estaria vivendo, as pessoas que estariam ao meu redor seriam completamente diferentes também. Guilherme, com relação a esse desenvolvimento, né, da saúde mental, da procura, o que você indica para essas pessoas que, eu queria fazer, igual a gente falou da questão do preconceito, mas eu ainda tenho medo, como procurar um primeiro psicólogo? Tem essa questão também da identificação? Com certeza, a pessoa tem que ter em mente que ela não precisa parar no primeiro profissional. Então, ela pode ter contato com um psicólogo. Eu indico muito que ela consulte um psicólogo realmente. Então, busque dar ênfase nisso, em buscar alguém que tem um CRP ativo, que ela está em dia com o conselho, que é um profissional realmente mais estruturado, porque ele deve seguir um código de ética, ele tem uma série de responsabilidades, ele tem uma formação mais extensa do que outros profissionais, do que você se consultar com um profissional que é de fora da área da psicologia, que não é uma profissão regularizada e etc. Então, busque um psicólogo com CRP ativo e busque referências de mais de um profissional. Você pode olhar avaliações no Google, você pode buscar indicações de pessoas que você conhece que já fazem psicoterapia, e se você teve uma primeira experiência que não foi tão boa, tenha acesso a novos profissionais que você pode se identificar muito melhor, ter uma questão realmente de uma troca ali, de se sentir mais confiante, mais segura de se abrir com um outro profissional. Tem gente que fala que eu não preciso de terapia porque eu sei o que eu tenho que me desenvolver, eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou lendo um livro e o livro está me ajudando. Essas coisas também a gente precisa ficar atento porque são diferentes, né? Cada pessoa precisa de um olhar diferenciado e o psicólogo normalmente ele já está mais adaptado ali para poder ajudar nesse encaminhamento, né? Exatamente. Os livros, eles, querendo ou não, são um pouco mais genéricos, esses livros de autoajuda, então eles trazem sugestões que são muito comuns e nem sempre a gente precisa de algo que é comum. A gente pode querer algo muito mais adaptado ao nosso estilo de vida, à nossa rotina. Às vezes eu posso indicar uma coisa para você que não se encaixa com o seu estilo de vida e você me disser assim: tudo bem, Guilherme, eu tentei isso, mas não deu certo. E eu devo adaptar a intervenção para você. Não é você que tem que se moldar à psicoterapia, mas sim a psicoterapia se moldar a você, te proporcionar as melhores ferramentas para o seu estilo de vida. E esse é o grande problema de profissionais que não são estudados, que não são formados na área da psicologia, desses livros de autoajuda e etc. Pode ser que a pessoa se encontre sem saída, sendo que ela só tentou uma possibilidade que talvez não seja nem a melhor para ela. A internet hoje ajuda bastante, como você falou, procurar avaliações, enfim. As redes sociais também tem muito psicólogo ativo, né? Muita gente que está lá sempre procurando ajudar, mas nesse quesito também é preciso um certo cuidado, principalmente se não for ali do seu meio de convívio, né, da sua cidade, que você consiga investigar, tem que tomar um certo cuidado com isso. Com certeza. Se o profissional não for da sua cidade, ele tem que ter um cadastro no EPSI também. Por quê? Atender online traz uma responsabilidade diferente de atender no presencial, né? Atender fisicamente. É claro, as duas formas são presenciais porque nós estamos de forma síncrona nos comunicando, mas uma intermediando por ferramenta tecnológica. E qual que é a grande questão dentro disso? A ferramenta tem que ter criptografia de ponta a ponta, o profissional tem que estar em um ambiente completamente isolado, ele tem que estar realmente oferecendo para você um serviço que condiz com o que você está vivendo. Então, por exemplo, se o profissional está utilizando uma ferramenta que não é criptografada, as pessoas podem ter um pouco de acesso às informações que vocês estão usando. Como já teve uma série de ferramentas que foram explanadas como ferramentas não seguras para fazer videochamada ou compartilhamento de informações. A gente vai continuar conversando com o Guilherme Leite daqui a pouquinho, agora é a hora do nosso intervalo. E na volta a gente vai focar um pouquinho mais na ansiedade, que também é uma questão que hoje é difícil quem não sofra, quem não tenha a ansiedade. Então fica aí que a gente já volta.
Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando com o psicólogo Guilherme Leite a respeito da saúde mental. E agora, neste segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre a ansiedade. Guilherme, hoje, como eu já falei antes de nós sairmos para o intervalo, é difícil quem não sofra com ansiedade, né? O crescimento no quadro de ansiedade está aumentando realmente muito. Hoje, uma série de pessoas relatam, né, esse transicionar pelo menos pelo quadro de ansiedade, e nós temos uma ênfase muito maior na saúde mental para a ansiedade por essa questão de realmente estar muito comum no dia a dia das pessoas, com essa rotina de trabalho, uma rotina também de estudos muito intensas, essas mudanças que, querendo ou não, deixa a pessoa mais ansiosa, até mesmo a questão de mudar para o home office e essas novas modalidades de trabalho também agravaram um pouco o quadro de ansiedade nas pessoas. E quando que a gente sabe que a ansiedade ela está sendo prejudicial à nossa saúde mental? Esse é um ótimo ponto. Ansiedade, ela tem sim uma função para a nossa espécie humana, né? Então ela é uma característica evolutiva, uma resposta a um perigo iminente. Então, na época das cavernas, onde nós tínhamos uma série de animais que poderiam nos ferir e uma série de perigos, ela serviu para preservar a espécie humana. Só que, hoje em dia, tem uma ansiedade dentro do quadro clínico que ela atrapalha o seu convívio social, ela atrapalha o seu ambiente de trabalho, você a fazer as coisas. Às vezes eu posso perder a oportunidade de falar aqui num quadro tão legal quanto esse por estar ansioso. E essa é a ansiedade que a gente tem que dar mais foco. Não é uma ansiedade de emoção secundária, mas sim o quadro clínico que está realmente atrapalhando o seu dia a dia, que está piorando o seu convívio e a sua qualidade de vida. Quando ela está, por exemplo, paralisando a nossa vida por conta desse sentimento que a gente fica ali, mas será que eu vou conseguir? Todos esses pensamentos que a gente fica assim, mas será que eu dou conta? Será que vai dar certo? Tudo isso que a gente já pensa antes já é característico da ansiedade? Exatamente. A ansiedade está diretamente relacionada com uma disfunção de tempo. Por quê? O medo, ele é um medo de algo que está presente. Já a ansiedade é uma antecipação. É você pensar lá no futuro e pensar em várias possibilidades que podem acontecer. Normalmente a gente olha para as coisas que podem acontecer de ruim e começa a sentir um pouco de medo daquilo, de receio daquilo, e dá aquela aflição, uma euforia. Ela pode se manifestar de diversas formas. Tem gente que tem bolinhas no corpo, coceiras localizadas, euforia. A pessoa pode ter uma série de sintomas diferentes de acordo com cada tipo de ansiedade, cada tipo de pessoa também. Mas ela é sim uma antecipação de um risco eminente. Ele pode sim ser algo fictício da nossa cabeça ou não. Então a gente tem que dar muito foco para a ansiedade, para ela não deixar a gente numa zona de desconforto, deixando a gente numa posição que a gente não quer manter, e a gente está ali só por um medo da mudança, um medo do novo. Você falou uma coisa importante sobre as formas, com que ela se manifesta. Existem casos, por exemplo, eu conheço gente que foi parar no hospital achando que estava tendo um ataque cardíaco, um infarto ali, na verdade era um sintoma da ansiedade. Então são várias as formas mesmo que ela pode se manifestar, né? Exatamente. Perda de cabelo, a pessoa pode ter feridas pela pele por estar coçando realmente, essa irritação que ela é realmente muito elevada, esses pensamentos, como você já citou, que nós chamamos de pensamentos intrusivos ali, que eles parecem que são pensamentos que só trazem limitâncias para a nossa vida, só jogam a gente mais para baixo, que eles são depreciativos a todo momento, a pessoa ela se sente muito mais nervosa durante o dia, uma dificuldade tanto de dormir quanto acordar durante a noite várias vezes. Às vezes a pessoa pode ter até crises de ansiedade durante a noite. Ela acordar já direto numa euforia, numa sensação de morte, de angústia, e parece que é algo que realmente não vai passar. Mas normalmente essa pessoa ela está tendo uma crise de ansiedade, que nós relacionamos mais a um quadro de pânico, é uma linha dentro da ansiedade mais específica. E existem vários quadros dentro da ansiedade. Por isso tem que buscar realmente um profissional para ele entender qual é o seu quadro, qual é o protocolo específico para ele e o que a gente pode melhorar na sua qualidade de vida, mudar realmente no seu estilo de vida para diminuir a ansiedade e o estresse que você está passando. Estar atento
as reações, né, ao nosso corpo ali, no que se refere às questões emocionais, aos pensamentos, tudo isso também ajuda a facilitar a identificação da ansiedade, da pessoa falar assim, nossa, eu ando com uma ansiedade além do normal, eu preciso de ajuda. Se ela focar nela, prestar atenção nos pensamentos, isso ajuda? Com certeza. A grande questão é que esses sintomas da ansiedade, eles são como uma luz ali do motor no painel do carro. Eles acendem quando o problema já está ali realmente muito bem estruturado na nossa vida. Ele está mais acentuado. Então a pessoa ela pode começar com um sintoma e aparecendo outro, e as luzes vão acendendo ali no painel, né? Se a gente não cuidar do motor do nosso carro, a gente não consegue continuar andando. Então, tendo esses sinais, a pessoa deve sim parar, buscar a ajuda de um profissional para ele conseguir dar o máximo de foco possível para isso e para a gente trabalhar realmente para produzir qualidade de vida para as pessoas e para não se agravar. Essa que é a grande questão. Se a pessoa não buscou ajuda de maneira preventiva, que ela busque o quanto antes para não se agravar o quadro clínico. Quando a pessoa já sabe que ela é ansiosa, que ela está com essa ansiedade acima do normal, existem coisas assim que a gente pode indicar que a princípio possa ajudá-las a melhorar, a reduzir um pouco esse sentimento? Com certeza. Existem uma série de coisas que a pessoa pode tentar. É claro que cada demanda, cada gatilho, cada realmente quadro vai depender completamente disso para a gente dizer qual que vai ser a intervenção, o que ela vai fazer para melhorar a qualidade de vida dela. Mas assim, a pessoa deve questionar um pouco esses pensamentos que ela está tendo, se não são pensamentos distorcidos, que não condizem com a realidade. Ela pode fazer isso de uma forma mais escrita, trazendo uma contextualização ao que ela está vivendo. Então, quando eu vou lá e penso uma hipótese dessas que foge muito da realidade, eu coloco ela no papel, eu começo a me questionar um pouco mais sobre o que eu estou realmente pensando. E eu posso ver que aquilo está realmente distorcido. Além disso, se ela praticar yoga, meditação, algum controle de respiração para diminuir os níveis de estresse, vai ser alguns dos papéis assim, mais importantes para trabalhar a ansiedade, mas isso não elimina os gatilhos. Que isso a gente tem que entender de cada pessoa, cada caso e abordar de uma forma diferente. Existem alguns que nós podemos mudar ou eliminar das nossas vidas e existem outros que eles são inevitáveis. E esses estressores inevitáveis nós devemos mudar a nossa perspectiva, a forma que nós vemos ele. Pode ser que seja mais fácil de lidar de uma outra perspectiva. Guilherme, e a ansiedade, ela pode vir a se tornar uma doença mais grave, acarretar em problemas mais graves para as pessoas? Com certeza. Ela pode sim contaminar áreas das nossas vidas que vão dar abertura para outras doenças também. É claro, a ansiedade ela é sim um problema grave bastante para a gente parar a nossa vida e dar foco total a cuidar daquilo. Mas ela pode dar abertura para a pessoa ter uma compulsividade alimentar, de comportamentos que ela pode sentir que são inadequados à vida dela, entorpecentes, uma série de coisas. Porque ela pode querer buscar uma válvula de escape, por exemplo, em algo que é nocivo à vida dela. Ou até mesmo deixar de fazer atividades que são atividades importantes para a vida, pode ser trabalhar, uma série de coisas. O tratamento para a ansiedade, ele pode também vir ali ser conjunto entre psiquiatra e psicólogo? Exatamente. O tratamento para a ansiedade, ele é como padrão ouro na psicoterapia comportamental, na TCC, então é onde a gente encontra o melhor resultado possível. E em alguns casos, os sintomas de ansiedade, eles são tão latentes que a pessoa precisa realmente de uma ajuda farmacológica para diminuir o sintoma e ela conseguir trabalhar via psicoterapia, os gatilhos, os estressores e etc. Então, caso tenha necessidade sim de ajuda farmacológica, nós fazemos encaminhamento a um psiquiatra e trabalha de uma forma interdisciplinar. Não só mudanças de vida, mas também uma compensação de forma farmacológica. A ansiedade, no que se refere às mudanças do nosso pensamento também, né? Esse questionamento sobre o que eu estou pensando de fato é real ou não. Isso é uma forma também de minimizar a gravidade dela? Um ótimo ponto. Normalmente nós pensamos excessivamente em tudo e trazemos uma série de suposições. E é muito raro quando a gente consegue ir lá e questionar essas suposições quando está no quadro de ansiedade,
e descredibilizar aquele comportamento. Se eu falo hoje para você, vamos fazer um investimento, você vai me questionar, qual é o valor desse investimento, qual que é a base, quanto de retorno eu vou ter, qual que é a segurança, e por que a gente não traz esses mesmos questionamentos aos nossos pensamentos? Querendo ou não, você pode ter um pensamento e ele pode ser totalmente distorcido, uma perspectiva sua de uma situação. E é muito legal você conseguir trazer essas outras perspectivas, esse questionamento ao seu pensamento, para saber se ele realmente é algo fidedigno, algo que realmente está acontecendo ou não. Pensar excessivamente no futuro, como você falou, sempre quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente fica ali avaliando, né, as coisas. Pensar excessivamente no futuro também é algo que ainda piora a nossa ansiedade. A gente hoje em dia, como eu já tinha dito, pensa muito nas coisas. Tudo é urgente, tudo é para ontem, eu preciso terminar. Então, focar mais no presente também pode ser uma forma de trabalhar isso. A ansiedade, ela produz na pessoa essa disfunção de tempo. Então ela fica ou muito ligada ao passado, fica remoendo o que já aconteceu. Nossa, o que eu falei para ciclano, como que será que ele vai agir com isso? Ou ela começa a antecipar as coisas do futuro e trazer 1000 possibilidades, 1000 hipóteses que não necessariamente vão acontecer e sofrer por aquilo. Então quando a gente está sofrendo, ficando angustiado e etc., com relação a coisas tanto do passado quanto do futuro, de uma maneira assim, que ela é desproporcional ao que está acontecendo, nós devemos sim centralizar o nosso foco no presente. O presente é realmente uma dádiva, que é o momento que nós podemos mudar as coisas, fazer as coisas. O passado e o futuro não, eles são intocáveis pra gente. Então realmente centralizar o momento presente é um dos principais passos para controlar a ansiedade. Guilherme, e eu gostaria que você deixasse para as pessoas, né, algumas recomendações para quem identificou aqui durante o programa que está passando por alguma questão relacionada à saúde mental ou que identificou que a ansiedade está ali acima do que é normal. O que você pode deixar para essas pessoas? A primeira recomendação é que busque ajuda de um profissional. Hoje existem órgãos públicos, tem clínica escola, que também facilita para quem tem dificuldades financeiras para ter acesso realmente ao atendimento de uma forma particular. E realmente essa é a recomendação principal. Além disso, a prática de esportes físicos é uma coisa excelente para controle de ansiedade. Ela ajuda você a dormir melhor, você se sentir mais animado, mais enérgico durante o dia, reduz os níveis de estresse também. Além disso, alimentação essencial. Se você não estiver bem fisicamente, você vai se sentir mais ansioso, mais estressado, mais irritado durante o dia. Sentir que a sua consolidação de memória também está muito mais difícil, está muito menor. Então, esses cuidados são essenciais. Buscar ajuda de um profissional, cuidar do físico também, além da saúde mental. Guilherme, eu gostaria de agradecer por você ter recebido a nossa equipe aqui, ter falado de assuntos tão importantes como a saúde mental, como a ansiedade, tantos pontos importantes que você trouxe para quem está em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, o convite, e também quero deixar um recado para você que está em casa. Por favor, dê foco na sua vida para a saúde mental também, como você dá para a saúde física. Dissemine o máximo possível sobre cuidar da saúde mental. Converse com seus familiares, seus amigos. E é isso, a gente tem que se cuidar o máximo possível, ter uma rede de apoio e estruturar isso na nossa vida. Muito obrigada. Obrigada também a você que está em casa e que nos acompanhou até aqui. O Você Saúde volta na próxima sexta-feira, mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos.